Muito bom dia. Pela primeira vez em 2024 tenho o privilégio de ter comigo o professor Manuel Veríssimo para mais uma edição de Saúde em Análise, em jeito de balanço do mês. Neste caso é o nosso primeiro encontro em 2024, o ano. Eu quero partilhar só com os nossos ouvintes duas coisas. Primeiro, esta conversa, para além de estar a ser no FM da Rádio Regional do Centro, também pode ser acompanhada com imagem no Facebook, e agora temos um canal de YouTube também. Para quem prefere a imagem, tem aqui duas formas de poder acompanhar. Uma é através do Facebook com imagem e outra é o canal do YouTube da Rádio Regional do Centro. Este mês, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos coloca à disposição dos seus associados, ou seja, dos médicos, mais uma edição da sua própria revista, que é uma revista que, a exemplo de Saúde e Análise, também passa em retrospectiva todo o trabalho realizado pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e que muito gentilmente partilha connosco este momento que nós estamos neste momento a partilhar consigo, que é o Saúde e Análise, em uma pequena reportagem que vem neste caderno, que acaba por ser um documento que fica para a história e que nos deixa muito orgulhosos. E obrigado, professor, por nos considerar desta forma neste manual, que é o manual da própria Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Professor, vamos começar por aquilo que o professor, creio que em finais de outubro, diz estar com alguma expectativa e algum receio que tinha a ver com a questão do entupimento das urgências hospitalares. Curiosamente, a questão dos médicos e a queixa dos médicos, esse parece que foi um tema que deixou de fazer parte da agenda dos jornalistas, da comunicação social, mas, efetivamente, a questão das urgências foi tema durante o mês de dezembro, parte de janeiro. E a pergunta que eu lhe coloco é se a culpa é só da gripe. Deixe-me colocar aqui um testemunho pessoal. Eu também fui atingido desta vez por essa coisa que não sei bem o que é, que depois disseram-me que era uma pequena infecção pulmonar. Eu fui adiando, precisamente pelas notícias que me assustavam diariamente na televisão, a ida às urgências, até que houve uma altura que eu disse, vem o fim de semana, se calhar é melhor eu ir, mas em vez de ir à urgência hospitalar, vou à urgência do centro de saúde. Verdadeinha, eram umas 6 horas da tarde, foi aquela máxima, chegou, viu e venceu. Cheguei lá, fui logo atendido, nem sequer praticamente tive um bocadinho sentado à espera que me chamassem, o que me diz assim, espera aí, o que dizem na televisão, afinal de contas, não é verdade, em todos os sítios. Começávamos precisamente por aqui. Bom dia, professor, e um bom ano para si. Bom dia, desejo um bom ano ao Carlos Gaspar, à Rádio Regional do Centro e aos ouvintes. E essa é efetivamente uma boa questão. Obviamente que o aumento da afluência à urgência, que agora parece estar a diminuir, teve a ver com o pico de gripe. Contudo, um dos problemas que antes propriamente o pico da gripe pôs a saúde em estado de sítio, digamos assim, passou, que era a recusa dos médicos fazerem horas extraordinárias para além das 150 horas devidas por lei. Isso acabou, porque acabou o ano, e digamos que as 150 horas recomeçam a contar agora, agora em janeiro, e portanto, dependendo das especialidades, só lá para maio, para junho ou para agosto é que se começará eventualmente a sentir este problema, que eu espero que não aconteça, que entretanto as coisas sejam corrigidas a contento de todos. Efetivamente, a gripe nós chamamos gripe, muitas vezes pode não ser gripe propriamente dita. São infecções respiratórias, são alguns vírus que são reativados porque muitas vezes eles estão no nosso próprio corpo, mas outras vezes são contraídos a partir de outras pessoas, mas são vírus que encontram o seu meio favorável de se desenvolverem no inverno com o frio. E o frio logo favorece o seu desenvolvimento, mas também as pessoas com frio juntam-se mais, estão mais confinadas, há menos arejamento dos espaços e tudo isso facilita portanto, o desenvolvimento da doença. Essa doença em si, a gripe, que
de um modo geral, não é problemática por si, em termos de mortalidade, etc. Mas muitas vezes, quando enxertada em pessoas que já têm outros problemas, como insuficiência cardíaca, como insuficiência renal, como outras doenças, e nas pessoas mais velhas, podem realmente ter consequências graves. E daí também uma das razões, para algo que foi muito falado nos média, tanto nos últimos, talvez no último mês, que foi o excesso de mortalidade. Houve uma mortalidade acrescida. Em parte, a responsabilidade vem daí, embora se tenha que analisar também porque é que aparentemente houve este crescimento de mortalidade. As causas são muitas e é necessário avaliar. Mas, de qualquer modo, uma delas é seguramente este período de inverno e este período de gripe. A questão que se coloca aqui é que invernos e gripes têm havido desde que o homem é homem, e estas situações mais ou menos, e o aumento significativo de mortalidade deixa aqui as pessoas um pouco... Uma das coisas que eu achei estranho, e na sequência daquilo que o professor acabou de dizer, é que as pessoas estão mais juntas, estão mais confinadas, é que não houve desta vez aquele apelo ao uso de máscara. Curiosamente, eu mesmo próprio indo ao centro de saúde, dentro do próprio centro de saúde, eu por acaso estava com algum receio, levei máscara, a médica que me atendeu disse, então já que você tem máscara, também vou pôr máscara, porque pelos vistos não tem sido, digamos que, essa aplicação. Depois há aqui outra teoria de que no tempo da Covid, como andávamos todos muito de máscaras, fomos perdendo o nosso grau de imunidade e que agora, no fundo, sentimos falta dele. Estamos mais sensíveis, não é? Tudo isso conta ou... A prova de que a máscara protege é que durante a pandemia houve muito menos gripe, mas muito menos. Portanto, nesta altura de gripe, embora não seja obrigatório, isso fica ao critério de cada unidade de saúde, eu penso que faria sentido as pessoas usarem máscara nas consultas, nos corredores, em todos os espaços de saúde, eu direi até em aglomerados de pessoas, faria sentido. Portanto, não se perde nada e protegia-se e evitava-se muitas infecções. Em relação ao perdermos alguma imunidade com a máscara, é óbvio que o que nos cria a imunidade é o contato com o vírus ou com o germe agressor, ou com a vacina, não é? Por isso é que se fazem as vacinas. Mas não parece que haja uma perda significativa. Parece-me que a prevenção, e nomeadamente a prevenção através da máscara, não, tem muito mais vantagens do que desvantagens. Falou em vacinas, pelos vistos este ano, mesmo a vacina da gripe, teve muito menos procura. O que é que as pessoas estão a desconfiar? Teve numa primeira fase menos procura, efetivamente. Como a gripe assustou um bocadinho nos meses de dezembro e janeiro, agora no início de janeiro, houve, digamos que, um recrudescimento da vacinação, embora um pouco tardiamente, porque a altura ideal para fazermos a vacinação é ali outubro, novembro. Ou seja, não é em cima... Não é antes, para prevenir. De qualquer modo, mesmo fazendo em janeiro, vai dar alguma proteção ainda, porque o mês de fevereiro e o mês de março, por vezes, dependendo das temperaturas, etc., também podem fazer. Portanto, mesmo assim, mesmo tendo havido um recrudescimento da vacinação em janeiro, é melhor do que não a ter feito. De qualquer modo, não sei, eu acho que as pessoas não valorizaram depois de a pandemia e no fim de toda estes constrangimentos, se calhar não valorizaram a importância da prevenção da gripe e por isso vacinaram-se menos. Nós que tivemos uma resposta excelente à vacinação na gripe, realmente agora ficámos um bocadinho abaixo. Embora os números mais recentes nos indicam que acima dos 65 anos, que são as pessoas que teoricamente terão maior risco, há vacinações na casa dos 80%, ou quase 80%, o que podemos considerar que já é bom. Sim, já é bom. Vamos aqui mudar um pouco de assunto, uma vez que o Saúde e Análise procura passar em revista o tempo que me dei entre a nossa última conversa e hoje. Estava em cima da mesa, quando nós conversamos, a reorganização do Serviço Nacional
Nacional de Saúde. Creio que já está mais ou menos definido, já está implementado na prática, ou seja, no fundo vão desaparecer as administrações regionais de saúde e vão surgir os serviços, as unidades locais de saúde. Quero explicar basicamente na prática como é que nós agora estamos mais ou menos... Portanto, é o novo modelo de organização. No fundo, continuam a existir as instituições que existiam, de saúde que existiam antes, com exceção das ARS, que vão desaparecer, e digamos que foram constituídas, penso, 31 unidades locais de saúde em Portugal, algumas delas já existiam e todo o restante território foi transformado em o LS, portanto, Unidade Local de Saúde, que no fundo junta os hospitais com os centros de saúde sob uma mesma administração. E a vantagem do próprio modelo gestionário é, no fundo, tentar que haja uma resposta concertada e integrada aos doentes e a quem não é doente, porque também o sistema de saúde é para os que não são doentes, nomeadamente para a prevenção. Portanto, no fundo, pretende-se uma integração e uma resposta completa à população, evitando muitas vezes redundâncias, que é as pessoas andarem no centro de saúde a fazer tratamentos por uma coisa e no hospital às vezes por outra coisa semelhante ou às vezes até a mesma coisa. É, por exemplo, o médico de família não saber bem o que é que se está a passar no hospital e muitas vezes o hospital também não saber o que é que se está a passar no centro de saúde. Portanto, ficando tudo na mesma administração, na mesma organização, o processo clínico será apenas um. O doente, cada doente, ou cada utente, no caso não ser doente, terá um médico de referência que será o seu médico de família, que saberá tudo o que se passa com o seu doente e que articula com o hospital tudo aquilo que ele necessitará em termos de saúde e de doença. Portanto, no fundo, o ideal do sistema, e que eu espero que funcione, claro, como tudo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, é, no fundo, tentar que seja o sistema a responder às necessidades do doente e não o doente que anda atrás, a bater às portas do sistema para encontrar soluções para o seu problema. Portanto, eu penso que as unidades locais de saúde, do ponto de vista conceptual, são uma boa medida de gestão, de organização. Agora faltará provar na prática que se consegue mostrar aquilo que sabemos que existe na teoria. Por aquilo que eu deduzi das suas palavras, acabaram os doentes sem médico de família. Pois, esse é outro problema. Esse é outro problema. Esse não acabaram. Não acabaram, embora nem com esta nova fórmula. Não, porque se em certas regiões, mais umas do que outras, se não há médicos de família, não é pelo facto agora de fazermos uma OLS que juntamos as duas partes que eles vão aparecer por milagre. Não, poderá haver algumas medidas tendentes a melhorar um pouco, a dar resposta com a nova proposta, nomeadamente de carreira ou dos médicos de família que queiram aderir à dedicação plena. Pode haver, digamos que mais alguma cobertura de doentes por esse meio, em que os médicos trabalharão mais e ganharão mais também. Poderá haver alguma cobertura, mas não há resposta ainda. Não há resposta e essa resposta tem que ser trabalhada com mais algum tempo. Haverá possíveis respostas para até termos realmente médicos de família para todos os portugueses, que será a situação ideal. Há muitos médicos de família que estão fora do SNS, estão a trabalhar no privado, noutras áreas. Portanto, é importante que também este novo modelo os atraia e os volte a ir buscar para pôr no sistema. Eventualmente, também contratualizar com médicos reformados, porque têm saído muitos da área da medicina geral e familiar também, mas que estão em perfeitas condições de continuar a trabalhar, que o queiram fazer, desde que também lhe ofereçam, obviamente, condições que lhe agradem. Estas
esta resposta parece-me ser a resposta adequada. Já a resposta falada pelo próprio Ministro da Saúde em tempos, de ir buscar médicos a Cuba para trazer para cá, não me parece uma boa solução. Primeiro, porque não é uma solução imediata, porque os médicos têm que ser reconhecidos em Portugal, os médicos cubanos terão alguma dificuldade com a língua, embora seja relativamente parecida com a nossa, mas não conhecem a nossa cultura. Não conhecem o nosso sistema informático para registar, para passar receitas. Portanto, mesmo que eles viessem, parece-me, e não estou a pôr aqui em questão se a sua qualidade de formação ou não, isso teria que ser avaliado também pelas universidades e pela Ordem dos Médicos, nunca seria uma resposta imediata. Mesmo assim, seria uma resposta que demoraria sempre, no mínimo, 6 meses para eles começarem a poder fazer algumas consultas. Não me parece que seja a solução. A solução, na minha opinião, é tentar trazer para o SNS os que estão fora, enquanto for necessário, tentar que os que estão reformados continuem a trabalhar no sistema. Eventualmente, também há muitos médicos portugueses e a trabalhar em Portugal que não têm especialidade, mas que têm autonomia para poder fazer medicina, que possam também trabalhar inseridos nos centros de saúde, trabalhando com os médicos de família e dando maior resposta aos utentes. Este, para mim, é o caminho para conseguirmos, para já, no imediato, reduzirmos ou eliminarmos o excesso de déficit de médicos de família. Pelo menos Coimbra vai ter um novo centro de saúde moderno na Fernando Magalhães, é uma boa notícia, tudo aponta que março já esteja em funcionamento. Conhece o espaço? Não conheço o espaço, conheço o edifício, conheço o modelo, mas nunca estive lá dentro, mas penso que é uma excelente resposta. O Centro de Saúde de Fernando Magalhães há muitos anos que é gerador de problemas relacionados com os utentes que não têm condições, com os médicos que também não têm condições para trabalhar, e penso por isso que é uma excelente resposta, e pronto, e parece-me que nesse aspecto dos centros de saúde temos neste momento uma boa oferta de condições hoteleiras e até de médicos também em Coimbra, nomeadamente também em Celas, o Centro de Saúde de Celas também está em obras, também brevemente estará remodelado e capaz de dar melhor resposta. Isto leva-me aqui a um ponto inicial que passou-me, que foi aquela experiência que eu vivi. Eu não ia ao centro de saúde porque eu via na televisão que estavam todos completamente entupidos, no entanto cheguei ao centro de saúde de Celas e foi chegar, ver e ser tratado. Isto aqui também se calhar passa muito pela sensibilidade de cada um de nós, que temos a tendência de ir logo para os hospitais, quando se calhar temos à mão uma resposta tão eficaz ou melhor do que se calhar nas urgências dos hospitais. É um pouco cultural, nós habituámos também muito a ir à urgência, não só porque em algumas regiões a resposta do centro de saúde também pode não estar disponível a certas horas, etc., mas também porque muitas vezes nos habituamos a que, indo à urgência, pode-se fazer análise, pode fazer exames complementares, o que não é possível fazer no centro de saúde, porque depois terá que voltar a ir fazer o exame. Portanto, será mais prático ir à urgência. Claro que esse princípio, esse modo de estar tem que ser alterado, e a própria urgência deverá, na minha opinião, e o futuro provavelmente irá caminhar para aí, as pessoas que se dirigirem ao hospital com doença leve, que não se justifique ser na urgência, não serão vistas lá, mas serão reencaminhadas para o centro de saúde próximo. Agora, é necessário que esse centro de saúde esteja aberto para poder receber essas pessoas que têm situações de urgência mais leves. O que também, embora em Coimbra tenha havido um pouco essa resposta, e até já em tempos isso foi testado, havia centros de saúde abertos durante o fim de semana e prolongado nas horas, e tinham pouca gente e as pessoas continuavam a ir à urgência. Portanto, tem que ser, na minha opinião, cultural, e provavelmente oferecendo-se a resposta, a possibilidade de resposta aos problemas mais leves dos doentes,
impedir ou dizer que não serão vistos na urgência do hospital, mas sim no outro sítio. Não é negar o tratamento, mas é reencaminhar. Tem que ser à força, não é? Exatamente. Em vez de ser só quando se passa a multa é que as pessoas percebem que têm que fazer algumas coisas de direito. Professor, deixe-me agora voltar aqui à vossa revista, e é um dos temas que eu queria também tratar. A revista tem na primeira página a formação médica contínua. Esta é uma preocupação que noto da própria secção regional do Centro, aliás faz parte do seu ADN. Depois nós verificamos que a própria secção regional promove ciclos de debates, há uma série deles relacionados com a questão da ética, a nova lei da saúde mental. Também vejo, basta visitar o Facebook da Ordem, aqui pequenos cursos de formação, o sigilo médico sem segredos, a introdução da profissão médica, ou seja, aquilo que se calhar nós, enquanto cidadãos comuns, pensamos que é tão natural que o médico faça de forma espontânea, pelos vistos não é bem assim, e é necessário muitas vezes, se calhar a própria secção regional do Centro, tocar na campainha, dizer, meus amigos, vocês têm que estar permanentemente atualizados com estas temáticas. A formação médica é fulcral para os médicos e daí ser um ponto importante para a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos e para toda a Ordem também. Mas, e como sabemos, o médico é um estudante eterno, no fundo, porque se ele quiser estar atualizado, ele tem que continuar a estudar, a formar-se diariamente. Por isso, a secção regional do Centro aposta nessa formação contínua. Mas também nessa formação contínua, muitas vezes em áreas que não são chamadas as áreas clássicas ou as áreas centrais, mas sim naquelas que ficam um pouco mais laterais, mas que são muito importantes e que não devemos deixar cair. Falou, por exemplo, nas questões da ética. Há vários problemas da ética, embora a ética e as regras da ética sejam muito antigas, a própria adaptação da ética à evolução da sociedade tem que ser tida em conta. Não? Antigamente não havia problemas éticos, por exemplo, com as redes sociais. Neste momento há coisas para fazer aí. Assim como, por exemplo, o segredo médico. Outro aspecto importante, o segredo médico antigamente era praticamente entre o doente e o médico. Falavam os dois e o médico podia tomar umas notas no seu processo. Agora não, são registros eletrónicos, etc. Quem é que os vai ver, onde é que, etc. Portanto, são novos desafios que é importante também os médicos estarem formados neles e daí a necessidade dessa formação contínua. Deixa-me colocar aqui uma questão sobre essa questão do sigilo médico sem segredos. Um caso muito concreto passou comigo. A minha esposa teve um problema de saúde em que ela perdeu um pouco a noção das coisas da realidade. Eu acompanhei-a e, em determinada altura, ela estava à espera de fazer um exame. Eu pego no processo e começo a tentar ler. Levei um raspanete de todo tamanho que eu não tinha nada que fazer aquilo porque era só entre o médico e o utente. E disse, mas eu sou o marido dela, sou eu que cuido dela, também tenho direito de saber, não tenho direito nenhum. E eu fiquei assim, como é que é possível? Não, isso lá está, são dessas áreas, assim como, por exemplo, uma pessoa idosa que eventualmente a família diga que ela que já não tem capacidade. Em rigor, para o médico poder transmitir à família aquilo, a sua relação com o doente, em rigor, tinha que haver um exame psiquiátrico e uma autorização legal para isso acontecer. Claro que na prática, felizmente, isso não acontece, porque é óbvio, se é o marido, são os filhos, normalmente há algum entendimento e não há problemas por esse lado. Mas, efetivamente, os dados do doente são do doente, e o médico não pode, de modo algum, partilhá-los com outros. A não ser que o próprio queira. Até porque há pessoas que possam, eventualmente, não querer partilhar alguma doença. Hoje, antigamente, não há muitos anos, nos estudos e nas publicações
que fazíamos, usávamos os doentes, com doenças, sem usar os nomes deles, mas fazíamos estatísticas, etc., e publicávamos. Hoje, mesmo isso, obedece a regras muito estritas e muitas vezes tem que se pedir ao doente se ele autoriza que nós façamos um estudo onde ele também está incluído. Exatamente. Mas faz sentido? Penso que sim, quer dizer, talvez possa ser às vezes um pouco excessivo, como porque as leis, penso eu, para não deixarem que nada fique de fora, muitas vezes são demasiado fundamentalistas, chamemos-lhe assim. Mas, no fundo, é verdade, é para proteger o doente. Proteger os direitos do doente. Professor, porquê é que a vitamina D é importante na nossa saúde? A vitamina D é uma vitamina, como o próprio nome indica, mas que funciona um pouco como hormona. E como hormona é importante para o funcionamento das nossas células. E por isso mesmo, praticamente todas as nossas células têm receptores para a vitamina D. E como todas as células, obviamente, têm funções, se houver déficit de vitamina D, essas células podem funcionar pior. E daí que nós, durante muitos anos, associamos a vitamina D e o déficit da vitamina D aos problemas dos ossos. Até em crianças, o raquitismo tem a ver com a falta de vitamina D, por exemplo, e mesmo depois nos adultos. Mas, e posteriormente também se sabe que está associada à osteoporose e às fraturas, etc. Mas andámos muito focados na parte do osso. Hoje sabe-se, há muitos estudos a demonstrarem isso, que a vitamina D, afinal, também tem importância em muitas outras doenças, como as doenças cardiovasculares, como a diabetes, como algumas doenças autoimunes, etc. O que tem alguma lógica, porque se elas estão em todos os tecidos, ela poderá influenciar as doenças em todos os tecidos. Daí a importância de nós termos níveis normais de vitamina D. Como é que se tem níveis normais de vitamina D? Com a exposição ao sol, que é a principal fonte da vitamina D, à volta de 2/3 são-nos fornecidas pelo sol, pelo efeito dos raios ultravioleta na pele que promove a formação de vitamina D, um precursor e depois a própria vitamina D, e cerca de 1/3 mais ou menos através da alimentação, especialmente de alguns peixes mais gordos, e também da carne, etc., do ovo, etc. Mas a principal fonte é o sol. Por isso pode-se perguntar, então temos que andar sempre ao sol? Não é necessário andar muito tempo ao sol, basta 10 a 15 minutos e 2 vezes por dia andar com cerca de 1/3 do nosso superfície corporal descoberta. Especialmente em certas horas, é verdade que é ali das 10 ao meio-dia, das 11 ao meio-dia, que é o ideal. Que é o ideal. Portanto, agora, isso deverá sempre ser tido em conta, não termos exposições excessivas por causa do cancro da pele. Agora, se fizermos essa exposição de tais 10 a 15 minutos 2 vezes por dia... Isso quer dizer que os agricultores e os pedreiros têm menos riscos? Em princípio não terão. Não terão essa carência. As pessoas idosas, que é onde se detecta muito a deficiência em vitamina D, terão 2 razões para isso. Elas muitas vezes expõem-se pouco ao sol, até porque muitas vezes também andam excessivamente cobertas, mesmo no verão, com roupas, etc. E, por outro lado, a própria pele envelhecida transforma menos vitamina D quando em contato com o sol. É importante também dizer que o que está provado é que, havendo déficit de vitamina D, pode-se fazer uma análise para ver, é importante tomar medicamentos, a vitamina D, em comprimidos ou em gotas. Também. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Nós hoje entramos num centro comercial qualquer ou no supermercado, já vemos prateleiras com suplementos vitamínicos. É de confiar nesses suplementos vitamínicos? Eu diria, não vou dizer que todos eles não terão qualidade, não sei, mas não me dão garantia absoluta. O que me dá garantia absoluta é os que se vendem nas farmácias, que esses aí estão controlados e são rigorosamente controlados, e sabemos que as unidades de vitamina D que lá estão são as que correspondem à realidade, porque depois também não basta ter vitamina D, é necessário ela estar num excipiente, aquilo que tem o medicamento, que seja absorvido e bem absorvido por nós. Portanto, eu aí prefiro usar o que se vende na farmácia.
Professor, obrigado por esta nossa primeira conversa do ano. Eu é que agradeço. Partilhamos com os nossos ouvintes o essencial dos problemas da saúde. Eu quase que lhe iria perguntar, como fiz na altura em que o professor pôs aqui, digamos que, alguma reserva sobre aquilo que poderia acontecer nas urgências. Estamos a entrar no mês de fevereiro, março. Prevê, digamos que, alguma complicação nesta questão, ou a partir de agora é só mesmo uma questão política, resolver os problemas políticos que o setor está a atravessar, e não são tão poucos quanto isso? Neste momento é um período instável por duas razões. Pelos motivos que todos sabemos, políticos. Estamos numa fase de indecisão, não poderão ser tomadas grandes decisões, e por outro lado estamos no início dessa reforma organizacional do sistema de saúde, que com certeza irá ter os seus solavancos, eventualmente, espero que não, mas pronto, não posso garantir que tudo vá correr bem, embora eu espero que corra tudo bem. Daqui a um mês cá estaremos para poder avaliar o que aconteceu durante o mês de fevereiro. Despeço-me de todos vós. Um bom fim de semana, professor. Muito obrigado. Saúde em análise, aqui na Regional do Centro. Um enjeito de ponto de situação das questões de saúde, sempre com a presença do professor Manuel Veríssimo, presidente da secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado.